E aí, meus amores, tudo bom com você? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Ravena. E hoje a gente vai fazer vários pods aqui, tá? A gente vai fazer várias perguntas se pode ou se não pode. Porque a nossa convidada de hoje, eu estou honradíssima de recebê-la aqui nessa mesa, nesse local. Como sempre, eu vou ler, tá, gente, a apresentação, porque eu nunca consigo decorar nada. É só uma vergonha de apresentadora, mas vamos lá. É a senhora Andréa Peixoto, 50 anos, tá com 50 ainda? 51. 51. Mais um! Advogada, administradora, especialista em direito público, privado e defesa da mulher, mediadora judicial, extrajudicial e técnica legislativa, pesquisadora e palestrante, presidente da Comissão da Mulher da OAB de Itabuna, ex-presidente da OAB da Bahia. Ela foi coautora de leis, eu vou querer saber um pouquinho mais depois dessas leis, tá? E ela é líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, Grupo Mulheres do Brasil aqui de Itabuna, correto? Só fazendo algumas Faça correções. algumas correções. Seja bem-vinda primeiro, né? A gente já conversou tanto, gente, antes de começar aqui, que... Mas bora lá, bora continuar o papo. Verdade. Ex-líder do Comitê de Combate à Sim. Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, não estou mais na liderança. E também na Comissão da Mulher da OAB Bahia, eu era secretária-geral da comissão. Então, e agora já tem outra colega fazendo parte, e eu agora assumi a presidência da Comissão da Mulher da OAB Itabuna. Então, para a gente poder começar nesse nosso bate-papo, a gente vai entrar em alguns casos bem polêmicos e bem interessantes, mas por que direito? Primeiro, dizer que minha história em fazer direito sempre foi uma história antiga, né? Meu pai era advogado e eu sempre tive essa vontade de defender as pessoas, sempre estar perto daquelas pautas que me chamavam atenção, e sempre a mulher me chamava atenção. Né? Era uma pauta que era desde criança. Então, não foi uma coisa que foi de um dia, né, que eu acordei, não. Então, isso já vem sendo construído comigo, porque por conta da minha avó. Eu acho que eu já falei aqui sobre esse caso, que minha avó foi vítima de violência. E aí ela me contou o caso e isso me chamou a atenção. Eu falei, pronto, eu vou ser advogada, porque eu quero defender mulheres. Já existia a Lei Maria da Penha, né? Já. Não. Não, ainda não existia, não? Não existia, não, no início. No início, quando eu fiz direito, ainda não tinha. Quando eu comecei a faculdade de direito, já existia. Mas quando eu me interessei pela pauta, não existia ainda. Então, eu era muito, né, criança, então não tinha ainda a lei, que foi em 2006. Então, quando eu fiz direito, quando eu comecei a estudar, aí já existia. Já existia a Já lei, existia. né? Você falou que gosta bastante desse lado da pauta da mulher, né? Eu costumo dizer, e eu consigo levar isso, no caso, você viveu o feminismo na prática e não só na teoria. Você trouxe que, na verdade, eu não gosto muito de usar termos, mas, assim, você defendeu a mulher antes mesmo de qualquer coisa. Você já vinha com esse desejo de defender a mulher. Na minha humilde opinião, eu acho que isso vale mais do que muitas pessoas que ficam pregando aí só a teoria, ou só para poder viralizar nas redes sociais. É muito mais importante. E hoje o seu trabalho, assim, de forma específica, como ele tem trago benefícios para a mulher, tanto aqui da nossa região como no geral, porque você é uma pessoa que é bem ativa nas redes sociais. E as pessoas, elas te veem muito. Eu lembro daquele vídeo que a gente postou, as pessoas comentaram feedbacks, assim, orgânicos, 100%. Maravilhosos, e eu só observando o quanto o poder que você tem. E eu posso dizer de poder porque eu consegui entender dessa forma. O quanto uma mulher poderosa tem uma voz superativa e é reconhecida dentro da sociedade para com isso. Eu costumo dizer, viu, Ravena, que eu também já fui vítima de violência. Então, eu tive tanto na prática, né, vivi, como também na teoria. Então, eu sei exatamente o que as mulheres sentem, eu sei exatamente o que elas sentem. Então, não é algo que surgiu, né? Então, foi algo que eu vivenciei. Então, eu vivenciei com minha avó, vivenciei comigo, né? E vivenciei com mulheres que me contam os casos diariamente. Então, na faculdade, e eu acho engraçado, Ravena, que parece que eu tenho um imã, sabe? Que a pessoa chega, por exemplo, eu fui para fora do país. Isso é algo que aconteceu e eu não acreditei que isso estava acontecendo comigo. E eu
trabalhando já nessa área. E a pessoa sentou, ela não sabia nada sobre mim, ela é da Colômbia. E ela chegou, sentou ao meu lado e ela começou a falar, chorar e falar que estava passando por uma violência. Só que ela não sabia o que ela tinha que fazer. Como a lei da Colômbia é diferente da lei brasileira, né? E eu comecei a conversar com ela e ela dizendo do pai dela, o pai dela, né, não dando todo o suporte para ela, queria que ela continuasse com o marido. Mas ela conversando isso comigo. Então eu falava, meu Deus do céu, eu até que de outro país, eu vendo isso e as coisas chegam até a mim. Então eu falei, meu Deus, não, isso deve ser um propósito, sabe? Um propósito. Deus tem colocado isso na minha vida porque eu quero defender e ajudar essas mulheres, ainda que eu não possa ajudar efetivamente, de forma juridicamente, mas que eu possa aconselhá-la, que eu possa acolhê-la, que eu possa protegê-la de alguma forma. E foi isso. Então, assim, eu tenho contato até com ela até hoje, né? Então, ela fala colombiano, então eu entendo bem pouco, porque ela sabe falar pouco português, Sim. então eu consigo entender algumas coisas dela. E para você ver que ela fala sobre o assunto e ela se sentiu acolhida. Então, o acolhimento é muito importante. Então, quando você tem isso e que você consegue dar essas esperanças para as mulheres, que ela fala assim, poxa, tem alguém que me ouve, tem alguém que me escuta. Tem uma pessoa que pode me ouvir, ainda que ela não possa me ajudar diretamente, mas ela está ali. Eu vou poder contar com ela. Então, isso foi a minha trajetória. Então, eu comecei a trabalhar ouvindo as mulheres, ouvindo, escutando, dando a voz a elas, mesmo ainda não sendo a voz que elas precisavam, porque quem tem que ter a voz é elas. Sim. Elas precisam falar, elas precisam. Por isso que eu sempre... Isso eu aprendi com uma professora no mestrado, e ela disse uma coisa interessante, que eu não vou esquecer nunca. Você não dá a voz à mulher. Quem tem que ter a voz é ela. Às vezes a gente só dá o espaço para que ela consiga falar, para que ela consiga dizer. E às vezes ela só precisava disso. Só precisava disso, de um empurrão, de um instrumento para que ela tenha coragem. Né? Então, eu acabei sendo essa pessoa de muitas mulheres. Então, são mulheres que me acompanham, são mulheres que acreditam em mim, que acreditam na minha voz e que eu possa encorajá-las, né? Para que elas possam ter a própria voz e elas seguirem com coragem de enfrentar, porque violência contra a mulher é enfrentamento. Não dá para você ficar calada. Não pode ser silenciamento, não pode ser apagada. Então, a mulher que se sente apagada por qualquer tipo de situação institucional, ou seja, dentro da sua própria casa ou na rua, qualquer lugar que ela esteja, ela precisa avançar, ela precisa ter coragem de denunciar. Se ela não tem a coragem de denunciar, ela vai estar sendo silenciada. Então, ela precisa ter essa coragem. A gente precisa quebrar Eu acho que é um costume ruim, vou dizer assim, da sociedade, de que tem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu ainda digo, a gente tem que meter, e não é briga de marido e mulher, é briga de homem e mulher. Porque essa briga, ela nunca vai ser igual. Sim. Nunca vai ser igual. Sim. Porque, querendo ou não, falando um pouquinho da genética que a gente estava falando daqui a pouco, Sim. querendo ou não, o homem ele tem mais força física, biológica, força biológica, genética, ele tem testosterona, que a gente tem, mas não se compara. A força física dele já tem um porte de ter uma força maior que a mulher, em termos biológicos, né? Mas a gente precisa entender que o gênero, a igualdade de gênero, ela precisa existir. Ela precisa ter. E não é um favor para as mulheres, não. Existem homens e mulheres, existem pretos e brancos, existem homens LGBTQIAP+, mulheres. Então, a gente precisa ter a igualdade de gênero. Isso não é só para mulheres, a gente precisa de forma geral. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente precisa ter a ideia de que a gente precisa ter igualdade de fato, e não só mera conversa. Não, porque tem pessoas que falam assim, não, eu apoio a mulher, eu apoio, mas quando chega dentro de casa, não apoia a mulher.
Quando chega no trabalho, diz, não, eu estou assistindo agora, não sei se... isso é vou falar até para o pessoal aqui, viu? Isso é importante. Diga. Uma série, quem bem puder, assista, Machos Alfa. Pode olhar para aquela câmera ali. Machos Alfa. Eu vou anotar Eu estou aqui. assistindo, menina série, e a série fala exatamente isso. Aonde pode fazer no uma Netflix, uma né? publi gratuita. Mas no Netflix, que fala do Machos Alfa. E ele mostra isso, ele fala assim, de uma mulher que está no local de poder, e ela começa a tomar decisões, e aí ele se sente acuado porque ela toma as decisões, ela que é a chefe. E isso provoca o quê? Uma ira, ela provoca no homem um receio, dizendo, por que ela? Por que uma mulher vai tomar meu lugar? Por que uma mulher está no meu lugar? Quer dizer, por quê? Porque a mulher não pode estar naquele lugar? Claro que pode. Antes de eu ter minha agência, eu trabalhei muito no comércio, né? Sim. E eu trabalhei na Claro por muitos anos. E eu fui gerente de uma loja física, de um ponto físico da Claro em Ilhéus. E a minha chefe, que era uma mulher, no caso, a supervisora da loja, do ponto físico, porque a Claro tem várias lojas, né? Sim. Em específico, quando eu comecei como vendedora interna, vendedora de dentro de loja, e depois eu me tornei gerente da loja. E quando eu me tornei gerente da loja, ela me pediu que eu não anunciasse a minha promoção. Eu era gerente... Meu Deus... Você pode ficar com raiva de mim agora, mas eu vou dizer, cara, mulher odeia mulher. Infelizmente, é uma realidade que a gente precisa quebrar e a gente precisa quebrar esse padrão, mas é o que acontece. Quando você pega os haters que a gente recebe nas redes sociais, é de mulher. Quando você vê situações... Mas sabe por que isso, Ravena? Eu digo assim, é estrutural. Sim. Então, assim, é cultural. Então, você assim, pode a gente não observar, tem... a mulher, ela se arruma para outra mulher. A mulher, ela sai de casa pensando no que é sempre a outra mulher. E, às vezes, ela não consegue observar que, eu vou colocar entre aspas aqui, o inimigo dela é exatamente a pessoa que ela tá tentando agradar de alguma forma. Sim. E, muitas vezes, essa pessoa, ela tá sendo muito mais machista do que os homens, do que o próprio homem. Mas tem muita mulher machista. Isso é... Só que a gente precisa tirar essa ideia. Porque tem mulheres que veem você como inimigos, que veem você como uma ameaça. Sim. E, na verdade, não é ameaça. Né? Então, assim, a mulher está fazendo o seu trabalho, a mulher está fazendo se colocando, se posicionando. Por isso que eu sempre digo, é que a gente precisa se posicionar. Quando a gente se posiciona e quando a gente fala o que realmente é, e quando a gente tem o apoio, como você disse, minhas redes sociais que as pessoas falam e tal, as pessoas se posicionam de uma forma positiva, propositiva. Então, elas te alavancam, elas acreditam em você, elas querem que você continue falando sobre o assunto. Quando você fala sobre esse assunto, fala sobre qualquer outro tema, não seja só sobre as mulheres, mas fala sobre qualquer outro tema, você está se posicionando. Então, o que eu sempre digo para as mulheres é que você nunca deixe de se posicionar. Sim. Mas se posicionar de uma forma assertiva, de uma forma tranquila, de uma forma que você não ameace outras pessoas, de uma forma que você produza um sentimento de acolhimento, de respeito, de dignidade para a pessoa. É aquilo, até porque o seu direito acaba onde o meu começa. Claro. Eu vou falar um pouco mais sobre as mídias sociais, porque é onde eu vivo, né? O meu trabalho eu vivo o tempo todo. Eu nunca saio da minha rede social para entrar no perfil de ninguém para falar nada que não seja óbvio. Se você me pedir, você me perguntar, Ravena, analisa aqui meu Instagram, acho que eu tenho um exemplo aqui da minha equipe, que Milena, eu perturbava ela porque ela não postava conteúdo e sempre falando e julgando pra caramba. Olha a cara dela, a cara que ela faz, olha lá. Porque eu perturbava mesmo o juiz dela. Mas assim, se você não tiver intimidade, pra que eu vou sair? Pra que eu vou perder e gastar o meu tempo pra ir desmerecer? Principalmente se for outra mulher. Eu não consigo entender esse tipo de situação. Eu recebo muito hater porque eu sou bem incisiva, assim, às vezes nas coisas que eu falo. Eu não tenho problema com isso. Não tenho problemas com os haters, elas não conseguem me desmontar, mas eu fico tentando, por que sair daí do seu espaço e invadir o meu espaço? Exatamente. Pra tentar me colocar pra baixo, e muitas vezes é você que tá doída. E não é só isso, não é só invadir o seu espaço, mas às vezes a pessoa utiliza do seu próprio espaço para falar algo que não existe, para criar situações que não existem.
né? Então, a pessoa não chama para uma conversa, não chama para poder entender, não chama para poder... Não, usa a rede social para promover de uma situação que não existiu. Não, e Né? promover um certo ódio, né? Eu não gosto de usar Ódio. essas coisas. Promover o mas é ódio. certamente promover um ódio. E muitas vezes essa pessoa, ela tá doída. Ela só queria ser ouvida. Mas ela vem e machuca a pessoa que talvez pudesse dar oportunidade para ouvir o problema que ela tá passando. Exatamente. Exatamente. E sabe o que acontece também? Que a gente pode sempre... a gente pode usar redes sociais para o que quiser. Sim. Até porque a rede social está aí e você sabe que quem utiliza agora de forma assertiva, de forma propositiva, que realmente ajude o que a gente propõe. Né? Então, se você utilizar para algo que de forma errada, de forma criminosa, de forma de machucar outra pessoa, de forma que atinja outras pessoas, isso já perde o sentido. Então, usar a rede social é necessário? Em alguns momentos sim, mas usar não com outra intenção, mas com a intencionalidade efetiva, daquilo que você quer. Você quer ajudar mulheres? Tá, vamos ajudar as mulheres agora de forma propositiva, de forma que a gente atinja. Tem um grupo aí muito bom, que faz um trabalho muito bom, até é importante você depois trazer, se você quiser, o número, das Marias. Das Marias faz um trabalho muito bom na cidade. Né? Aqui, voltada para mulher, eu conheço na cidade e na região. O CITOC, que é CITOC o de... também. O CITOC, tem o Conselho da Mulher, são pessoas que têm grupos, né? Tem uma comissão da mulher que não só eu, você pode convidar outras colegas também, que tem colegas que falam muito bem sobre o assunto. Então, a gente vê em grupos, do Grupo Mulheres do Brasil também, tem colegas também que fazem, pessoas que trabalham com a violência contra a mulher. Então, a gente sabe que tem grupos que podem estar contribuindo e que usam a rede social para exatamente promover ajuda e acolhimento e respeito para essas mulheres e empoderá-las. Então, quando a mulher está num estágio de fragilidade e de vulnerabilidade, a gente precisa que elas sejam empoderadas. Elas só vão ter coragem se elas tiverem por trás alguém que empurre, que fala assim, ó, estamos juntas, você não está sozinha. Então, para você não estar sozinha, você tem um grupo por trás. E esse grupo pode pegar uma ação e entrar com a ação, mas ela pode estar aqui te dando empurrão para que você entre com a queixa, para que você consiga ter o resultado de uma medida protetiva, que você tenha o resultado efetivo. Então, é esse caminho, assim, se você tem um grupo por trás, se você procura as pessoas certas, a rede de proteção certa, você vai, sim, conseguir sair do ciclo de violência. Mas isso você precisa procurá-la, você precisa ver quem são as pessoas certas, não as pessoas erradas que usam só para outras finalidades. A equipe está querendo fazer uma pergunta. Solta a equipe. Na verdade, esse ponto que você falou, né, da questão do apoio, suporte e tudo mais. Eu esqueci o nome da série agora. Sim. É da Netflix. Não, também não é outra. Que a menina, ela passa por essa questão da violência. E lá nos Estados Unidos, elas têm muito essas casas de proteção. Que recebem. Que não são identificadas. Não são identificadas. E eu percebo que aqui no Brasil, a gente falta muito isso. Porque, às vezes, a gente precisa tirar a pessoa da cidade. Sim. Porque é um caso mesmo, que uma professora minha da faculdade, ela contou pra gente de uma história da mãe de um aluno dela, que elas precisaram montar um plano com todas as professoras da escola para enganar o pai, para poder mandar a mãe para outro estado, sem que ele soubesse. Porque ele ficava na porta da escola, esperando ela ir buscar o menino para poder fazer qualquer arte. Então, elas tiveram que montar esse plano. E eu vejo assim, nos Estados Unidos tem isso, dessas casas. E aqui no Brasil, não sei se vocês viram recentemente, uma notícia que até montaram uma casa dessa em uma cidade, eu não lembro se foi aqui na Bahia ou foi em São Paulo, e que vários homens se juntaram para invadir essa casa, para pegar as mulheres. Porque eles disseram que a mulher era deles e elas não podiam fazer isso. Ou seja, aquilo que você fala sempre, né? O instinto de pertencimento. E aí, exato. E aí a gente vai lá para frente e a gente volta cá atrás na questão do que a Ravena falou também, né? Que às vezes o pior inimigo da mulher é outra mulher.
por conta desse machismo que começa lá na infância, que muitas mães acham que se criar o filho para que respeite a mulher, está criando um homem fraco, mas não é assim. Sim. Acha que, tipo Prendam assim... suas cabritas que minha cabra tá solta. Exato. Sempre assim. É tipo assim, que olha, acontece meu filho muito. não tem culpa, foi sua filha que veio atrás dele. Na série que eu falei, ele fala sobre isso. Olha, homem não pode chorar. Mulher que chora. Se homem chorar, é mulherzinha. Né? Então, assim, homem não pode fazer comida em casa. Não pode fazer os trabalhos domésticos. Porque esse trabalho doméstico é trabalho para a mulher. Então, é isso que a gente fala. É isso que a gente fala aí. Né? Ah, gente, é maravilhoso, viu? Machos alfa, ó. Assistam, porque é muito bom. E ele fala disso. Então, eles falam. E você não percebe nas atitudes dele. Então, assim, são 4 homens aí, ó, que você vê. 4 homens. E eles entraram em um local para desconstruir a masculinidade tóxica. Sim. Então, ou seja, eles começaram a tentar... Então, tudo para eles, qualquer atitude que eles falavam, ele falava, é patriarcal. Qualquer coisa que eles falavam, não, isso é machismo. Então, porque ele foi para um lugar, tipo alcoólatra anônimo, é a mesma coisa. Eles foram para um lugar para fazer um curso para desconstruir a masculinidade tóxica. Então, é interessante porque ele desconstrói o machismo, o patriarcado, né? Ele começa a mostrar algumas coisas que a gente vive no dia a dia e que aí a série são 3, se eu não me engano, 3 episódios, não, 3 temporadas. Ah, são 3 temporadas. Eu odeio começar uma série de 3 temporadas. E a quarta temporada é agora em 9 de janeiro. Então, assim, a gente tá fazendo uma publi, né? Da Netflix, depois eu vou cobrar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Sim. Você que tá mais por dentro, assim, do que a gente. Por que as pessoas, geralmente é sempre familiar, sempre pede pra mulher ficar? Sempre pede pra mulher dar mais uma chance. Por quê? É o que você falou. A mulher, às vezes, ela só precisa de um empurrão para que ela consiga sair daquela situação. E que, geralmente, quando chega na violência física, é uma situação que já vem se arrastando há muito tempo. Há muito tempo, que já houve vários outros tipos de agressões, que a física, geralmente, é só o ponto final. Sim. É o Titanic quando afunda, né? É Sim. já o ponto final, quando já não tem mais nada a ser feito. Por que que principalmente os familiares e principalmente mãe, é sempre a mãe, por que que pede pra ficar? Você tem que lutar pela sua família, porque você tem que criar os seus filhos com o seu pai. Não, você ouve isso? Sim. Você tem que criar o seu filho com o seu pai, porque no futuro o seu filho vai sofrer por conta disso. Será que meu filho não vai sofrer me vendo passar por aquela violência? Sabe o que acontece? Além da gente falar que é cultural, estrutural, e a mãe é daquele tempo, né? Muitas mães são daquele tempo antigo, que fala assim, a família em primeiro lugar. Ou então, pela dependência financeira, por exemplo, ela vai para onde? A mãe ou o pai fala assim, vai para onde? Vai voltar para casa? Vai voltar para dentro de casa? Ela precisa estar com ele, porque ele paga tudo, ele dá todas todos os deveres de casa, ele que cobre. Então, assim, ela não trabalha, ela vai viver de quê? E os meninos vão ver como, porque ele paga escola, que é tudo obrigação dele. Sim. Né? Paga escola. Ele vai continuar pagando. Vai continuar pagando. Ele faz natação, ele faz judô, ele faz não sei o quê. Não, ele não vai ter a mesma rotina dele vai cair, porque quem pagava era ele. Se ela se separar, aí a coisa vai ficar muito pior. Não, ele vai continuar pagando. Então, assim, o que vai ser dela? Ela não trabalha, ela vai viver como? Então, muitas vezes a família, principalmente mãe e pai, né, que está mais próximo, eles veem que o marido é o provedor, o marido é aquele que protege. E, na verdade, é o que violenta. É aquele que, qualquer tipo de situação dentro da casa, quem vive é ela. Sim. Quem sabe que está vivendo é ela. Então, quando ela diz, eu sempre digo isso eu vou dizer diretamente para a Câmara, a família não sabe o que está vivendo dentro da casa. Então, é você que tem que ajudar. É você da família que precisa orientar. É você que precisa dar o apoio. Porque se essa mulher não tem apoio, ela vai se sentir muito mais vulnerável, ela vai recuar e ela não vai denunciar. Então, se ela tem o apoio da família, é muito importante. Então, se isso parte de que a família vê ele, o algoz, né, aquele que
pratica violência, vê que ele pratica e permite que ela está também sendo cúmplice da violência. Né? Eu ainda digo isso. É um apagamento dela. É deixar ela viver a violência e silenciá-la ainda mais. Então, é botar uma pedra em cima dela e falar assim, ó, viva, porque essa história aí sua, você vai ter que continuar vivendo. Eu nunca contei esse caso pra ninguém. Vou fazer uma revelação aqui. Sim. Eu vou até esconder esse episódio depois da minha família, por vergonha. E eu vou chegar lá no porquê da vergonha, né? Eu me separei do pai do meu filho tinha 3 meses. Sim. Que loucura é essa que você se separa do pai do seu filho com 3 meses? Qual é a primeira ação? Não pode. É um bebê, você tá no puerpério, são os hormônios. Não são, gente. Sim. Ele me bateu e eu fui pra delegacia. Sim. Como é que eu ia voltar pra dentro de casa? Sim. E aí, graças a Deus, E a proteção até pro seu filho, né? É uma proteção. Porque se você é violentada, seu filho também é. Meu filho hoje tem 14 anos. Sim. E foram 14 anos de processos. Não tenho medo. Não tenho medo. Sim. A justiça, ela pode demorar. Pode, porque demora. Porque não é perfeita, não é 100%, é muito. Mas, de total, eu acho que foram os 7 a 6 processos. Sim. E o último resultado foi agora no mês de outubro. Mas todos ele respondeu. Sim. Todos. Chegou a ser preso por falta de pensão. Não, acho que ele não chegou a ser preso porque quando chegou a intimação ele fez logo o pagamento para não chegar aí. Mas tudo que vocês puderem imaginar. É incrível como todo mundo tem uma história. Todo mundo tem na Gente, história, na família. E não tem, olha, mas disse, assim, disse eu vou pra falar uma pra você pessoa. assim, eu fiquei com muita vergonha. E eu fiquei com vergonha e medo. Porque Sim. antes de tudo isso acontecer, ele chegou a fazer uma ameaça e meu irmão foi dentro da casa dele. E meu irmão... Sim. Eu sei que meu irmão faria alguma coisa muito séria. Então, falar pra minha família isso, eu sei que causaria um reboliço, porque eu sou a única filha Sim, mulher, são sim. 3 homens, e eles tomariam atitudes que fossem mais, que não seria ir à justiça. Mas eu tive coragem, eu fui, me resolvi, eu sou uma pessoa assim, graças a Deus, Bem bem resolvida. resolvida, fui na delegacia, dei queixa e fiz, e todos os outros processos, e com advogado, sozinha, o que tivesse que ter sido feito, eu fiz, e faço até hoje, porque foi pelo meu filho, não foi por mim. Ele não paga a pensão que ele paga hoje, não é pra mim, é pro meu filho, é pra meu filho ter tudo que ele sempre teve o direito Sim. de ter, eu estando morando com ele ou não. E ele vai pagar, ele tem que pagar. Exatamente. E não existe isso de que, não, Exatamente. vai, gente, ele vai pagar. Não importa como, não importa onde, ele pode estar em Marte, ele vai ter que mandar o dinheiro de lá pra cá. Exato. Com Ele vai ter que certeza. mandar o dinheiro de lá É pra a cá. obrigação dele. É a obrigação. Ele teve um filho. Teve um processo que, no processo de uma cliente, e o cara disse assim, não, eu não vou, eu pagava tudo em casa, eu que dava tudo. Então, assim, ela que se vire agora. Ela que se vire, quer dizer, a criança, com 2 crianças, e ela que se virasse. Aí eu falei, ela que se vira. Então, pronto, vamos entrar com ação, porque aí você vai ver quem se vira. Sim. Porque a gente vai precisar o quê? De uma decisão judicial. Para fazer você pagar Sim. algo que é sua obrigação. Os seus filhos, não é filho só dela, é filho dele também. André, eu estava com meu filho internado, a gente tinha acabado de fazer Sim. uma cirurgia de apêndice. Meu filho, acho que tinha 6, 7 anos. Sim, Eu estava sendo ameaçada. sim. Estavam utilizando desse momento de fragilidade do meu filho, eu dentro do hospital, porque eu não comia, eu não saía do lado dele. Sim. A gente deu entrada particular, eu paguei a consulta inicial, paguei os exames pra gente poder fazer, mas a cirurgia foi pelo SUS, né? Porque aí eu não teria condições de pagar, desembolsar a grana pra poder pagar a cirurgia na época. Porque nós perdemos o plano de saúde, porque ele parou de pagar, e aí... Com a cliente. Olha, não muda de endereço. Não, é a não. mesma coisa. Só muda de endereço, mas é o mesmo fato. E, Para além de pagar o plano tudo de isso, saúde. para de pagar o plano de É. saúde, mas também eu falei, não tem problema, até hoje eu pago a consulta do meu filho. Não tem problema, eu Sim. guardo minha notinha fiscal, entro com um processo novo e ele me paga de volta Sim. o valor. Tranquilamente. Ele não paga porque ele não quer, porque condições para pagar o plano de saúde do meu filho ele tem, inclusive do melhor. Sim. Se ele não paga, meu filho vai pro médico e depois eu entro com o processo, ele vai Ele me vai, ressarcir o sim. valor. Não tem problema. Ele e o pai dele foram pra dentro do hospital. Eu acompanhando meu filho, tinha um dia de cirurgia, meu filho de 7 anos, pensa. E eles me ameaçaram. Aí eu peguei e tentaram me extorquir, tipo, me oferecer um dinheiro pra me tirar um processo. E aí eu abri o outro processo e cheguei lá, falei pra juíza, olha, eles me ofereceram isso aqui pra tirar o processo. A juíza, então a partir de agora ele vai pagar isso aqui de pensão. Porque se tem um valor, Se tem valor, exatamente. pra me Boa. extorquir, É. quer dizer que não tem um valor. E isso vai há anos. Eu digo, gente, demora, mas
consegue. É. Consegue. Se você vai, eu sempre fui sozinha. Eu nunca fui acompanhada de ninguém, eu nunca tive nada. A minha força era o meu filho. Eu falei, eu acho que isso aqui no primeiro podcast, que o meu porquê e o meu propósito é o meu filho. Exato. Hoje eu sou De muitas mulheres assim. De muitas. Às vezes elas tomam coragem justamente por por conta causa dos do filho. filhos. E não tem força. Você acorda de manhã, por quê? Por causa do meu filho. Por conta do meu filho. É ele que faz. E graças a Deus, 14 anos, meu filho não é traumatizado, não tem problema nenhum. Hoje faz psicólogo, faz terapia, tudo que for necessário fazer, faz. Mas imagine se você estivesse vivendo com ele. Não, ele seria. Não Ia ser uma teria, criança não ia. saudável. Não ia. Você entende o que acontece numa violência contra a mulher? É exatamente isso. Se você não sair logo do ciclo, você vai prejudicar ainda mais seus filhos. Então, você prejudica você. E para você se cuidar de outra pessoa, você precisa se cuidar. Então, você precisa sair desse ciclo. Não adianta você ficar. E você fez o quê? Você saiu do ciclo de violência para proteger você e proteger ele. Porque se você é violentado, ele também automaticamente é violentado. E a violência, ela não começou com o murro. Sim. O murro, ele foi o estopim final. Sim. Começou com humilhação, porque primeiro ele não queria que eu trabalhasse. Eu trabalhava, assim. ele não queria que eu trabalhasse. Porque ele tinha condições de sustentar a gente. E aí, a conversa foi, você tá grávida, mas depois que o bebê nascer, inclusive ele e o pai dele, em uma conversa na casa lá, falaram que depois que o bebê nascesse, o ideal era que eu não trabalhasse para poder cuidar, ficar no cargo exclusivo de mãe. Sim. Não tem problema. Vai me bancar com tudo que eu tenho trabalhando? Sim. Porque o que eu tenho trabalhando é o quê, gente? É minha calcinha, é meu sutiã, é meu absorvente, não é manicure, pedicure. E também, mas o que eu digo assim... Ainda que tivesse. Eu tô dizendo é o básico. Sim. Sabe? O básico do básico. E começou com eu ter que ligar pra minha mãe, tô com fome, tô com muita cólica, eu sempre tive muitos problemas dessa parte. Sim. Tô em casa, minha casa, não consigo levantar, porque eu estava recém-nascida, de ponto, de tudo, foi cesáreo. E eu ligar pra minha mãe e ligar pro meu pai não vai ficar na situação. Sim. Não vai ficar. E aí a gente fica ali tentando, porque... né, é o pai do seu filho, é a sua família, e você tem que seguir. E no final das contas, o murro, a gente estava saindo do médico. Meu filho nasceu muito doente, então a gente vivia em médicos. E ele queria pegar o meu celular. A gente já não estava mais junto. A gente já estava separado. Ou seja, você passou por todos os tipos de violência. Ele queria pegar meu celular e eu não permiti que ele abrisse minha bolsa, até porque eu não tinha mais nada com ele. Ele não tinha um porquê. Mesmo comigo, ele não tem o porquê tentar pegar meu celular. Ele queria pegar meu celular e como eu não dei, ele me deu primeiro a bolsada, minha bolsa, ele arrancou da minha mão e deu na minha cara, depois ele me deu, eu tava no banco de carona, porque a gente tava no médico, a babá, porque eu tinha uma pessoa que me ajudava, tava no banco de trás, e ele me deu murro. E a gente já separado. Eu fui pra delegacia. Passou o tempo, ele arrombou minha casa, eu morava sozinha, porque quando eu saí de lá, eu fui morar sozinha, inclusive, ele também tinha que arcar com a metade do meu aluguel. Ele não pagava o meu aluguel todo, mas ele tinha que arcar com os meus custos também de moradia. Sim. Porque eu não morava com minha mãe. Eu engravidei, nós éramos casados, dividíamos a mesma casa e quem arcava com tudo era ele. Ele era o provedor. Ele tinha que permanecer sendo. E ele se sentiu no direito de invadir minha casa. Eu cheguei, minha janela estava no chão. A dona da casa pediu pra me sair no dia seguinte. Deu polícia, deu tudo. Então, assim, E isso, gente, é independente de quanto você ganha, é independente do que você tem. Eu não era empresária como eu sou hoje, não. Eu era dona de casa, normal, como todo mundo, como você era. A noção de propriedade. Você pertence. É isso aí. Porque quando você... De dominação, né? Quando você falou mesmo que quando você tivesse o filho e você ia ser mãe, isso, na minha visão, é tipo, ele estava lhe comprando. Olha, eu estou lhe comprando. A partir de agora, você pertence a esse lugar. E você não pode sair mais. Você agora vai viver para cuidar do filho. Exato. Agora a sua obrigação Porque o trabalho essa. doméstico só é válido para a mulher. Exato. O trabalho doméstico e o trabalho com os filhos é só sua responsabilidade. Na cabeça do homem, é assim que funciona. E isso você está me contando, e eu estou vendo outros casos de mulheres que me contavam a mesma coisa, mesmo modus operandi é o mesmo. Então, assim, o que você conta é igual. A violência física, o murro, o tapa, o esticão de cabelo,
É o ponto É o final. ponto final. E o ponto final é o feminicídio. E quando chega o feminicídio. Então, assim, é algo que é surreal. Então, você vê uma violência Ela sendo, vai né? entender o que eu falei. Sim, Se eu permanecesse na situação, sim. o caminho era esse. Era E ela esse. sabe do que eu tô... Milena tá olhando pra mim porque ela sabe do que eu tô Sim. falando. E aí, Sim. O caminho é esse. E a gente conhece situações e que se chegar na gente, eu sei que eu vou ficar arrasada. Por que eu vou ficar arrasada? Porque a gente deu um empurrão, a gente foi o ponto de apoio, a gente falou, Sim. eu passei por isso e eu posso Sim. te ajudar. Exatamente. Só que tem mulheres E eu que vou não... lhe Que não dizer- tem a mesma força que você tem. Quer ver algo que eu sempre falo também? Quando você diz não, que você não quer continuar nessa relação, isso é como se estivesse provocando uma ira, um ódio nesse homem, porque quem tem que dizer não primeiro é ele. É ele. Então, é algo assim surreal que a gente vê, né? Um homem que tem que dizer o não. Porque se você diz primeiro, aí ele pratica violência com você, aí ele vai e diz não, para depois você dizer não. Então, assim, para ele, quem tem que falar primeiro é ele. A voz primeira tem que ser Sabe dele. qual foi a justificativa? A justificativa dele ter arrombado minha janela é que ele ouviu como se eu estivesse namorando dentro de casa. Imagina. E ele só conseguia pensar no filho dele vendo aquela situação. Eu nem estava em casa. Sim. Eu não estava em casa. Que cria, né? Eles criam as coisas, Gente, eu né? tava trabalhando. Meu Sim. filho estava com minha mãe, porque eu sempre tive uma pessoa pra ajudar, mas eu sempre deixei na casa da minha mãe, porque passava, querendo ou não, eu tinha mais confiança, né? Pra poder deixar, porque meu filho era muito... Eu tô falando, gente, eu me separei, meu filho tinha 3 meses, Sim. e eu tive que 4 meses voltar a trabalhar, porque eu precisava pagar minhas contas, Sim. e eu precisava voltar a viver, né? Até porque eu tomei a decisão de não continuar naquela situação. Tipo assim, eu cheguei, tava aquele furdunço, pensa no Salobrinho, isso aqui, que eu morava no Sim. Salobrinho, isso aqui. Todo mundo Polícia, sabia, tudo. Você tem que ir lá na sua casa. Eu falei, por quê? Seu ex-marido arrombou sua casa. Imagine. Gente, que vergonha. Que vergonha. O Não, senso de medo, propriedade. vergonha, aquela questão vulnerável. Meu Deus do Você céu. tá ele exposta, né? cria coisa na cabeça dele, ele cria uma narrativa, até para justificar que quem manda é ele. Sim. É aquele sentimento de dominação. E é aquilo, se eu estivesse namorando com alguém, não era mais da conta dele. Porque a gente já não tava junto há tempos. Ainda que você estivesse namorando com alguém. Qual é o Entendeu? problema? Mas aí o que ele viu? Não, ela é minha, ela não pode ser de mais ninguém. É assim que funciona. A gente vê aí casos de feminicídio assim. Né? A gente teve casos aqui em Itabuna de mulheres dizer não quero mais você, mas ele pratica violência. Né? Então, é algo que a gente fica assim, tentando compreender. A gente vai agora, amanhã é dia 25, né? Amanhã é 25. 25 de novembro, e é o dia da eliminação da violência contra a mulher. Né? Então, é o que a gente chama de 21 dias de ativismo. Né? A gente inicia do dia 25 até o dia 10 de dezembro. Sim. Então, ou seja, como eliminar a violência? O que fazer? Qual é a efetividade disso? Como é que a gente precisa fazer? Políticas públicas mas a gente não pode forma naturalizar, não naturalizar a violência. Acreditar na mulher. Porque a mulher chega muitas vezes em algum lugar e ela será que isso aconteceu mesmo com você? A pergunta que faz, o que ela O que fez ela fez para ter pra acontecido acontecer isso? Qual roupa que você estava vestida? Você falou o que você pra falou o que ele? pra ele, pra ele ficar nervoso? Exatamente. Pra ele ficar nervoso. É porque é o alecrim Isso dourado. porque ele é bonzinho. Ele Ô, é André, né? Você viu a última agora desse final de semana, né? De um engenheiro que ele socou a mulher dentro de casa por questões financeiras. Ele estava passando por problemas, Não, dificuldades eles financeiras. estavam na mesa da cozinha, parece, conversando. Tava na cozinha Acho conversando. sobre as questões financeiras. E aí ele se irritou irritou, e ele se começou a irritou. socar ela. Foi pra cima Não dela. teve o caso da... Gente do céu, calma. Ana Hickman. Não, das duas, o casal que tava trabalhando como, tipo, segurança do prédio. Foi do Que o do colega de porteiro. trabalho, O ela porteiro. e o porteiro, eram 2 porteiros. Ah, Ela eu tava vi. encerrando, eu acho, vi e ele isso. ia pegar. Aí ela pediu pra ele fazer alguma coisa. É pra abrir a garagem. Alguma coisa Abrir- você- Não, ele pediu a ela pra abrir a garagem. Ela disse que não podia abrir, né? Porque tava no horário. Não sei o Parece que era foi. alguma coisa que ele queria fazer e ela disse que não podia que não mais naquele podia. horário. Aí, que Ele não podia mais simplesmente naquele pegou horário. um capacete e E deu foi na cabeça da Na cabeça dela. Do nada. Sim.
Quer dizer, aí diz, ele é bonzinho, não. E ainda vai para a delegacia, vai e é solto. Vai para uma audiência de custódia e é solto. A E gente aí vai chegar todo lá na mundo fica delegacia. assim, aí todo mundo fica... Já hoje vai me sem perdoar, entender. viu? Mas hoje eu vou ultrapassar todos os meus limites. E aí a gente fica sem entender, gente, como é que isso acontece? Por que acontece? Né? Aí a gente fica se perguntando, uma lei. É a lei da garantia de uma audiência de custódia. Né? Érica, André, a gente tem um pequeno detalhe que a gente também não pode deixar. A nova frase que está ecoando pelas mulheres na internet hoje, que depois da série... Esqueci o nome da cadeia. Péssima também. Tremembé. Que é melhor ser uma Matsunaga do que ser um Elis Samúdio. Isso. Porque é melhor matar do que morrer. Sim. Hoje as mulheres estão usando esse termo para dizer justamente isso, porque ela foi violentada, ela sofreu todas essas coisas, no ápice do ódio dela, ela foi lá e matou. Ai, me Sim. perdoe, E mas eu aí- fico meio assim. Eu fico meio assim com relação, porque assim, gente, ela não só matou. Uma coisa é você Ela reagir. esquartejou, né? esquartejou. Esquartejou, né? Então, só que Mas aí, imagine a diante de raiva, tanto imagine caso... o sentimento dela. O sentimento dela é o que eu vou e volto. O Isso. sentimento dessa mulher, que deve ter passado por anos... Ninguém pergunta. Agora, se fosse um homem... Né? Se fosse um homem no lugar dela, seriam feitos questionamentos? Não. Mas porque é uma mulher. É uma mulher... Não, ela foi terrível. Ela esquartejou. Ela matou de uma forma cruel. Cruel. Não, eu acho até que né? ela nem matou de forma cruel. Eu acho, tipo Na assim... verdade, ele já desculpa, estava morto, né? Ele já estava morto. ela nem pelo matou menos- de forma cruel, que ela matou no tiro, né? É. O que eu acho, assim, que ela foi tão fria que isso me questiona, tanto dela quanto qualquer outra Sim. pessoa, para os irmãos Cravinhos. Sim. Porque todo mundo faz, e acontece com Suzane Richthofen, não tô dizendo que ela tá errada, tá, gente? Sim. Mas, assim, ela é pior porque ela consegue manipular a pessoa. Sim. Mas você tem noção que aqueles dois irmãos, o que eles fizeram com os pais dela, porque foram eles que fizeram. fizeram, Pra que mim, executaram, né? a crueldade é a mesma. É. Porque, entenda, ela começou a esquartejar, parou, deu mama, ela deu mama. É. Aí depois ela voltou, porque no caso ela teve que se limpar, dar mama. Aí depois ela voltou pra continuar, botou dentro da mala, desceu, passou por uma blitz, conversou com os policiais e foi. E foi. Foi assim. Gente, não. Mas imagine também o sentimento dessa mulher, de tudo que ela deve ter passado. A gente fica sem entender, né, o requinte de crueldade, né, que ela praticou, deu um tiro, matou, depois É porque, na verdade, esquartejou eles e dois tudo. eram bem sádicos, né? Não, diz que Eles era, dois né? eram É. bem sádicos, assim. Eles dois eram. Então, Tem fotos deles com javalis, eles iam pra aqueles países lá de fora. Sim. Eu sou viciada em true crime, tá? Então, Sim. tudo que você imaginar, eu já assisti, já li, eu sou viciada. Sim. E aí, eles dois eram bem sádicos. Sim. Eles tinham cobra de estimação dentro de casa. Ave Maria. Eles eram bem sádicos, assim. Então, eu acho Tem uma que... família que não era convencional. Não, né? eles não eram convencionais. Então, assim, eles iam pra fora pra poder caçar javali. É por isso que ela conseguiu esquartejar Agora, perfeitamente bem. não sei se você viu, tem um documentário dela. tem. Né? Um documentário. E no documentário ela fala bem fria, ela fala de tudo que ela passou. Então, assim, ela fala que ela sofreu muito violência. E é onde sai a fala dela. Se eu fosse um homem, esse documentário não existiria. Ou talvez existiria, que a Netflix adora um true crime, tá? E tem vários lá. Né? Mas a maioria, você pode observar que são de mulheres. Exato. Pode observar. Se Ó, for- você vê que tem um de Elisa Samúdio, tem um documentário. Tem. Tem um documentário também de... Eu assisti essa daquela semana, Eloá. Elise. Tem também. Saiu também agora, Saiu também agora assisti, de Eloá. É. Então, ou seja, todas as questões da violência contra a mulher, ela é passada. Cara, ela mas ela sabe, eu vou propagada. fazer outra publicidade gratuita aqui pra Netflix. Sim. Sabe por que eu gosto de Netflix? Porque, por exemplo, no de Eloá, eu assisti ele inteiro em uma talagada só, porque eu sou Sim. dessas de sentar Sim. e assistir tudo de uma vez. O questionamento do documentário inteiro foi: e a voz da vítima, cadê? Sim. Não tem. Não, você não tá entendendo. Quando aconteceu o crime, que as polícias foram televisionar, meio que o documentário ali foi pra dar voz a que ela nunca teve, porque ela nunca teve nesses anos Sim. todos. E a todo momento, a televisão naquele período só dava a voz a Lindenberg. Sim. Ele falou com a televisão, tudo, Mas ele... é por isso que eu falo da pedagogia Sim. da crueldade. É deixar o homem a usar esses meios televisivos, de mídia, para dizer quem era o dominador, quem tinha o poder. Era eu. Quem
tem o poder e quem precisa ser visto sou eu. Sim. A mulher é apagada, a mulher é silenciada. Então, é nesse aspecto que a gente fala, a mulher sempre vai ser jogada para trás, sempre vai ser naturalizado a violência que ela passou. Sim. Ah, isso é normal. Ou, mas o que é que ela fez? Sempre é assim. Então, teve agora um caso mesmo de uma violência dentro do próprio local de trabalho, de um homem dizer, porque foi pedir uma ordem para que ela fizesse, para que ele fizesse, e ele dizia que ela era incompetente, que não ia fazer não, e que ela era burra, que foi para cima dela, para violentar ela, para bater nela, quer dizer, simplesmente porque ela era a chefe. Então, ou seja, ele queria mostrar, e ele foi para a rede social, inclusive, falou e tal, quer dizer, ele queria mostrar que quem tinha o poder era ele. Era ele. Então, é isso que a gente fala, o poder, a dominação, a força do homem está sobrepondo as mulheres, né? Então, enquanto nós, enquanto sociedade, estiver naturalizando e estiver vendo isso como normal, eu estou falando de todos da sociedade, né? A gente não fala só de administração pública, a gente fala das pessoas também, de mulheres também, naturalizar a violência. Então, a gente precisa mudar essa história, mudar embora seja cultural, embora seja estrutural, mas a gente precisa propagar, fazer isso que a gente está fazendo, discutir sobre o assunto de uma forma tranquila, de uma forma conversando, falando com as pessoas, mostrando para as pessoas que o que ela está passando é violência e que ela precisa denunciar e que ela precisa não permitir ser silenciada mais. Então, é só assim, de uma forma prática, de uma forma efetiva, que a gente vai conseguir diminuir a violência. Que não vai finalizar a violência, que a gente sabe que isso é impossível, né? Nada é impossível para Deus, mas a gente sabe que o crescimento está sendo escalonado, exponencial. Né? Eu não sei se foi com Milena que eu falei uma vez, pra gente ir caminhando pro final. No final, o roteiro a gente não seguiu, tá, gente? Porque a gente tinha um bocado de coisa pra gente falar e a gente não falou, mas a gente vai marcar a parte 2, a gente vai marcar a parte 2. Mas, enfim, eu não sei se foi com Milena que eu falei, da parte que a gente falou da questão do apoio, sobre ter o apoio das pessoas e que às vezes essas mulheres só precisam de um empurrão. Lembra que eu falei com você se aqui existia algum serviço, alguma ONG, algo em específico? Porque, por exemplo, eu tenho como propósito de vida ajudar outras mulheres e mostrar como o digital pode transformar a vida delas. Sim. Inclusive mulheres que estão saírem dessa situação e mostrar a ela que elas podem ganhar um dinheiro ali com o digital, sim, só com o celular dela, e ela consegue construir talvez esse caminho para poder se libertar dessa situação. Sim. Não sei se tem, nós chegamos a pesquisar, não foi, Mila? A gente não achou algo específico aqui. E aí eu anotei aqui o caso Renata Banhara, sim, que ela não sei se você sabe quem é, né? Que ela é... Depois eu posso mostrar. Depois pra mim. Eu caí em um corte dela, ela contando o caso, né, de agressão que ela passou com o marido dela, com o ex-marido. Inclusive, ela estava doente na época, ela estava hospitalizada, enfim, ela passou por toda a situação. E ela criou uma ONG, e aí essa ONG não tem ajuda... Na época, não tinha ajuda política, eu acho que essa ONG dela hoje já nem existe mais, porque ela acabou se tornando deputada depois. Sim. E eu achei o trabalho dela, assim, sensacional, Renata Banhara. Sim. Sabe quem é? Sei. Ela foi violentada. Aqui ela estava doente. Aqui foi uma doença que ela teve um problema neurológico, causado por uma bactéria, se eu não me engano. Sim. Ela quase morre. E aí ela foi espancada pelo marido nessa situação. Aqui é doença, não foi o espancamento. Sim. Mas ela foi porque ela descobriu que enquanto ela estava internada, o marido estava com outra. Sim. E aí, ela descobriu, inclusive, porque a psicóloga do hospital, ela estava no Einstein, chamou ela para poder conversar, que, tipo assim, no período que ela ficou internada, o marido dela não esteve lá. Em momento algum. Foi o caso também daquela Preta Gil. Preta Gil também passou pela mesma situação. As mulheres são jogadas de lado. De lado. Por exemplo, você está doente. Teve um caso aqui próximo de Itabuna. A mulher teve um acidente de carro e ela ficou paraplégica. O marido passou um tempo com ela, depois largou ela. Ele que estava dirigindo, inclusive. Sim. O acidente foi provocado, infelizmente, por ele. E simplesmente ele arranjou outra, largou ela, abandona. Então, são mulheres que passam isso, que são vítimas de violência também, nesse aspecto, que você está doente e começa, ele larga você. Por exemplo, mulheres com câncer de mama. Sim.
Ah, não, teve uma, eu tô dizendo porque eu acompanhei essa, e o cara disse para ela, o marido, disse que falou assim, não quero uma mulher sem um peito, não. Você se vira, não, mulher com peito de plástico, foi o que ele disse. Ah, mas se fosse É a tanta novinha siliconada, ignorância. ele queria. É brincadeira. Entendeu? Se fosse a novinha siliconada, ele queria. Ah, ele queria, mas aí ele ficou. Você tá entendendo? Não, você vai botar um peito de plástico? Não, vai tirar um peito, não vai ser a mesma coisa. Largou ela. E já estava com outra. Você tá entendendo isso? É a mesma coisa que acontece com ela também. O que aconteceu com ela depois? Como foi que se formou Sim. essa ONG, né? Ela tinha 400 mulheres ali e essas mulheres, elas iam principalmente em... Eu não sei se vocês sabem, mas agora nesse período de Natal, Ano Novo, onde tem essas festas, principalmente são essas festas mais familiar, é quando mais acontece os crimes, quanto mais acontecem as agressões ali, elas iam para a porta da delegacia da mulher, e aí elas iam com um kit. E aí, nesse kit, geralmente, tinha uma peça de roupa, porque muitas vezes a mulher, ela sai de casa naquela situação, ela não leva nada, não leva, inclusive, documento, não leva nada. Então, essas mulheres iam para a porta das delegacias com biscoito, água, suco, um brinquedo, porque geralmente essas mulheres, elas têm criança e as crianças vão junto, que é para essas mulheres darem o apoio. Eu vou ficar com a criança para você poder resolver toda a parte burocrática de dar depoimento, fazer o BO, enfim, e elas levavam algumas coisas, isso para poder dar dignidade de volta à mulher. Porque ela relata que o que ela mais sentiu falta foi dessa dignidade. Ele bateu, ela saiu de dentro de casa com a roupa de que ela estava vestida, que era um baby doll, e ela era isso, ela chegou na delegacia e não tinha nada. E aí até ela conseguir ter acesso novamente, já que o apartamento era dele, Sim. até ela ter acesso novamente à dignidade dela, que era documento, roupa. O filho, ela tava desse jeito na delegacia, então ela criou essa ONG. E aí, por exemplo, eu tava comentando com Milenda, eu sinto... eu não sei se aqui tem. Não. Estou sendo bem honesta, qualquer tipo de ONG voltado para a mulher. Porque, por exemplo, é um trabalho que eu tenho Mas vontade. é um trabalho importante, necessário. Inclusive de mostrar para essa mulher e dar direcionamento a ela para dizer, olha, existe uma forma de, bora aqui que eu vou te dar esse caminho para a gente poder seguir. Sim. Talvez se ela tivesse esse caminho, tivesse uma ONG... E a ONG, ela pode ser transformada uma ONG de uma forma de conseguir recursos de outros países, outras organizações, para ajudar e criar uma estratégia para que possa... É uma política pública. Você está entendendo? São políticas públicas assim, de uma pessoa simples, de uma pessoa que tem uma ideia e que pode transformar numa ideia em realidade. Eu gostei muito dessa ideia. Essa ideia é formidável e tem que fazer, tem que criar. Cara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Lembra, Mila? Eu fiquei noiada, velho, uma semana inteira. Eu falei, Deus tá querendo me dizer alguma coisa. Sim. Não é possível. Por que? Não sei. Passo por essa situação? Não. Hoje meu casamento, glória a Deus. Sim. Demorei pra casar de novo? Demorei. Mas, assim... E eu tive um sonho, não foi, Milena, que eu fiquei uma semana assim, falei, não é possível, Mila, bora procurar, bora fazer. E não tem, cara. Não tem, não. Não tem. Tem, não. É uma ONG que seria, olha, uma inovação. Pense nisso, Ravena. Bora que eu te ajudo. Eu te ajudo. Bora pensar nisso. Bora pensar nisso, que é uma ONG, é um projeto. Sim. É um projeto importante, necessário, entendeu? E aí a gente... movimentar, eu faço toda a estrutura, a parte jurídica, porque tem que ter uma parte jurídica, né, de associação, de uma organização, né, e aí a gente fazer um projeto pensando nisso. Que eu falei, não é possível, tipo assim, que Deus me deu um dom, que é o dom da comunicação. Sim. Eu não sou comunicóloga, não sou formada nisso. Sim. Foi algo que eu comecei na pandemia como uma brincadeira e Sim. eu acabei descobrindo literalmente que esse é o meu caminho e existe como, gente. Existe como. E de empoderar outras pessoas, entendeu? É através da comunicação, seja da forma que for, é que a gente consegue atingir as pessoas. Não precisa você ficar todos os dias na internet, não. Tem uma colega, que aqui eu faço uma referência a ela, a doutora Tatiana Poncino, e ela esteve numa palestra na faculdade, na UNEX, palestra para a OAB. E ela falou uma coisa interessante. Ela falou, não precisa ser o tempo todo na internet, não, mas você precisa ser assertivo. Você falar exatamente o que as pessoas precisam saber. Então, você vai comunicar. Você tem que aprender a comunicar a coisa certa e para a pessoa certa. Então, ela é uma advogada de direito de família, né? E é uma grande advogada. E ela fala sobre isso.
Entendeu? E ela defende também mulheres. Então, assim, é uma parceira, um colega que eu tenho maior estima, que eu mando um abraço para ela. Porque ela faz esse trabalho na internet. Você depois pesquisar ela, Sim. você vai ver, Tatiana Poncino, colega advogada, e ela faz tudo pelo digital. Todo o trabalho dela é no digital. Ela atende cliente no digital. Né? Eu ainda tô eu tava falando até para ela, tô ainda da época, né, que eu ainda atendo no escritório, mas eu tô querendo pegar o caminho dela de atender pelo digital, porque otimiza o tempo, a gente consegue, você vê que as audiências são todas online E nos agora, dá né? a possibilidade de falar com mais pessoas. Mas, Não fica nichado ali, privado ali. A gente acaba conseguindo falar e passar nossa mensagem para mais pessoas. Bora botar isso no papel, viu, Milena? Eu boto tudo Milena pra fazer coitada de Milena, meu Deus do céu. Bora. A equipe tá mandando a gente encerrar. Eu não devia encerrar, não, que eu tenho 5 minutos ainda. Mas eu tenho que te agradecer demais. Não, eu sei que a gente não falou nada do que a gente iria falar. Falamos antes, era pra ter ligado a câmera antes. Era pra gente ter ligado a câmera antes, mas já fica meu convite pra você voltar. Eu com quero certeza, muito. mas eu vou estar sempre. Quando vocês ligarem, eu vou estar aqui. Eu falei, Milena, eu gostei de você nervosa. desde o dia que você foi lá naquela praça. Sério? Você veio falar comigo naquele dia ali. Eu falei, olha, ela é retada. A gente tenta. Eu que fico assim, emocionada demais de estar sendo elogiada por você. Sim, Nossa senhora, meu Deus. Foi e ótimo. eu tava tão nervosa. Eu falei, Mili, agora se eu não conseguir? Eu fiquei nervosa. Eu tava com a dor de estômago, juro. Não, amiga, você é maravilhosa. Eu já vi seus posts, já vi você falando, a forma como você se posiciona. Continue nesse caminho. É um conselho que eu te dou, né, para você continuar nesse caminho, um caminho que está abrindo portas para você. Você é brilhante, saiba disso, você é mesmo. Eu tô dizendo porque eu já venho te acompanhando. A primeira vez que eu te conheci foi numa praça, né, que a gente tava fazendo um movimento, né, de Outubro Rosa. Foi. E aí olha como são as coisas, como Deus coloca as pessoas certas nos locais certos. Eu não ia dar entrevista a você, tanto que uma amiga que chegou, uma colega que falou assim, olha, uma amiga minha quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, pode fazer você, porque eu queria dar a oportunidade para outra pessoa fazer. Sim. Né, em vez de ser eu. Aí ela disse, não, mas ela quer fazer com você também. Aí eu falei, então bora. Aí eu fui falar com você, lembra disso? E aí... Olha como surge uma amizade, surge, né, uma parceria. Então, vamos pensar em outros projetos. Gostei da sua ideia aí da ONG. Continue. Não precisa ser uma ONG, não. Pode ser só um grupo de mulheres reunidas. Mas olha, a ONG é importante. Você deu ideia formidável. Não deixe isso morrer. Nossa, isso tá martelando em mim, tem continue. tempo, Se viu? Deus colocou isso no seu coração, é porque Ele tem um propósito. Deus colocou no coração para defender mulher, para ser advogada. Olha que eu sou formada em administração. Eu podia continuar minha carreira como administradora, né? Mas não. Saí da administração, terminei o curso, fui para direito e aí tô aí. Então era o que eu queria. A mesma coisa você. Então continue nesse caminho que você vai deslanchar. E quanto mais você precisar, assim, quantas vezes você precisar de mim, eu vou estar sempre aí que você precisar, porque você é uma grande mulher. Uma grande mesmo, uma grande mulher. Você não sabe, você não sabe o quanto você é uma grande mulher. Então, precisando de mim, você sabe que eu vou estar aqui, viu? E você também aí, viu? Você aí também, amiga. Pode contar comigo. Meu braço direito, esquerdo, minha perna. Ave Maria, se essa mulher eu não faria nada. Pronto, olha, você também... Vem para meu lado também, viu, amiga? Para me ajudar também. Muito obrigada demais. Nada, vamos marcar o próximo, com certeza. Porque no final a gente não falou o que a gente queria falar, mas tem tanta coisa que a gente tem que falar, mas a gente tem que falar mais coisa. Aí a gente vai marcar outro. Isso sabe para quê? Para eu voltar de novo. Exatamente. Não é? Beijo. Tchau, tchau, meu povo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso. Foi?